No lugar de um contrato de trabalho, o termo de adesão assinado com um clique no aplicativo. Em vez de uma chefia que oriente, cobre resultados ou ofereça apoio institucional, algoritmos. A pandemia fez crescer a busca por fontes de renda e a procura por aplicativos de serviços de transporte e entrega, principalmente. Muita demanda, pouco dinheiro, nenhuma garantia. A precarização do trabalho não se limita a esses profissionais e tem muitos impactos na saúde. É sobre isso que a gente vai conversar no Sala de Convidados, que começa agora. O mundo do trabalho brasileiro ele é precário de natureza. O principal de tudo que a gente faz é dar lucro para o aplicativo. Garantia a gente não tem nenhuma. A gente está caminhando para uma epidemia de depressão, de ansiedade. Nós estamos vivendo no Brasil uma informalização do que é o trabalho formal. Se eu tenho uma punição, se eu tenho meta para cumprir, eu não sou autônomo, eu tenho um patrão. Então a gente está aí à mercê aí de qualquer coisa que pode acontecer com a gente. Conversando comigo hoje pela internet sobre precarização do trabalho e impactos na saúde. Márcia Teixeira, pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Paulo Cavalcante, advogado trabalhista e professor da Universidade Salgado de Oliveira, a Universo. E Tiago Magaldi, sociólogo e membro do Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Profissões e Mobilidade da Universidade Federal de São Carlos. E se você quiser participar dessa conversa, contando para a gente uma experiência pessoal ou mandando perguntas para os nossos convidados, é só encaminhar sua participação pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês, Márcia, professor Paulo Cavalcante, Tiago. Eu vou começar com você, doutor Paulo, para a gente esclarecer aqui como é que a gente pode definir o que caracteriza um trabalho, uma relação de trabalho precária. Bom dia a todos. Primeiro momento, precisamos observar o que caracteriza a relação de emprego. Que nós temos o trabalho não subordinado e o trabalho subordinado. A relação de emprego pessoa natural, né, não se caracteriza com pessoa jurídica, né, salvo aquelas questões de pejotização, né, que se exclui essa questão de fraude. Ser pessoa física, o trabalho ser não eventual, ou seja, aquele trabalho sempre vai existir, aquela função sempre vai existir. A característica da onerosidade, né? E nós temos, que na verdade é o calcanhar de Aquiles, a subordinação jurídica. Agora, o que pontua e o que chama atenção nesse tipo de prestação de serviço, por ele ser por tarefa, é a extensão da sua jornada de trabalho. Aquele trabalhador que é posto a extensas horas, com péssima qualidade de trabalho. Nesse momento de pandemia, por exemplo, ele é até proibido de ligar o ar-condicionado e aquele sol escaldante. Em alguns momentos, ou até quase que todos, não tem aquele momento da pausa para alimentação, descanso. Enfim, aquele trabalhador acaba vivendo em uma condição subhumana, um subtrabalho, um subemprego. Realmente, aí está pontuado a caracterização da degradação do posto de trabalho, a degradação humana, a degradação justamente do trabalhador. Vamos falar sobre isso ao longo do programa. Márcia, você participou de uma pesquisa com trabalhadores de aplicativos. Eu queria saber primeiro, só para a gente começar essa conversa, o que motivou essa pesquisa, iniciar essa busca por esse conhecimento dessa vivência? Eu estou sem o áudio da Márcia. Pronto, desculpa, seu áudio falhou um pouquinho para mim. A pesquisa, estão me ouvindo? Sim. A pesquisa, né, é realizada por um grupo de estudiosos, né, da Escola Nacional de Saúde Pública, da Psicologia Social da UFRJ e da Engenharia de Produção da UF. Então, um grupo de pesquisadores, né, que na sua trajetória já analisam as questões de precarização do trabalho
e nós formamos um grupo de estudos, né, para atualizar, né, esse fenômeno, né, que a gente considera da uberização, que é um fenômeno global, né, tem uma dimensão, digamos assim, dos mercados, né, do trabalho, da organização do trabalho, da gestão do trabalho no mundo, né, e que esses fenômenos trazem demandas, né, para o Estado, né, como o Dr. Paulo Cavalcante falou agora, né, a questão da regulação do trabalho, e também afeta a atividade humana, né, também afeta a saúde, os modos de vida dos trabalhadores, né. Então, o nosso foco, né, são as condições de trabalho, é o cotidiano dessas relações que são impactadas por essa nova forma de gerir, né, essa nova forma de relação de trabalho que nós aqui chamamos de uberização, né? Tiago, para quem está no emprego mais formal e mesmo para quem não precisa de um trabalho realmente remunerado, que já tem outras fontes de renda, pode parecer que a precarização do trabalho não nos impacta. Qual é o impacto social da precarização quando ela vai além do que sofre esse trabalhador? Bom dia a todos, né? Agradeço o convite. Bom, eu acho que a gente tem que primeiro lembrar que a relação estável de trabalho, como a gente imagina, né, ela nunca foi o padrão no Brasil. Né? Ela teve um pico ali no meio da década de 70, mas o trabalho no Brasil, normalmente, ele sempre foi precarizado. O que a gente está vendo hoje é uma expansão desse tipo de trabalho precarizado, que sempre foi a norma no Brasil, para todos os ramos do trabalho em que a gente está inserido. E o principal impacto, né, que a gente percebe desse tipo de trabalho é a instabilidade, né, a incapacidade dos trabalhadores de organizar a sua vida com um prazo, um horizonte de estabilidade mais longo. Então, em termos de se a pessoa quer construir família, se ela tem projetos, né, inclusive patrimoniais, porque a pessoa não tem garantia de que ela vai receber a renda num prazo que ela pode pensar, bom, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, como é evidente, claro, né, nesses trabalhadores por aplicativos, mas que isso tem se universalizado na sociedade brasileira, principalmente, né, e tem acelerado a partir da reforma trabalhista de 2017. Os avanços da tecnologia batem à sua porta com muitas comodidades: faxineira, comida, mercado sem precisar sair de casa. Mas que garantias esses avanços oferecem para o trabalhador que torna possível essa revolução? Nas ruas à disposição, até o celular apitar indicando a próxima corrida ou entrega. Tem muita gente esperando o almoço chegar. O ganho é pelo tempo trabalhado, pelo quilômetro rodado. E assim, milhares de brasileiros lutam dia após dia para sobreviver. Seja em uma bicicleta alugada, em um trabalho terceirizado ou enfrentando os carros na contramão. O negócio é não parar. O mundo do trabalho brasileiro, ele é precário de natureza, né? A gente se estrutura com uma herança escravocrata e permanece com alto índice de informalidade, com a população ganhando aí menos que um salário mínimo, com o mercado que não se estrutura, né? Nos modelos, vamos dizer assim, associados à categoria de emprego, de regulação do trabalho, né? Isso é histórico no Brasil. E por trás da correria para levar a meta do dia para casa, existe uma teia complexa, costurada em um tecido repleto de desigualdades sociais. Um processo que vem sendo chamado globalmente de flexibilização e precarização do trabalho. Mas aqui a situação é diferente, porque o trabalho já se faz assentado na precariedade e exploração do trabalhador. Para Ludmila, a reforma trabalhista no Brasil, regulamentada em 2017, fez com que a própria concepção do que é trabalho formal fosse repensada. Então, o que a reforma faz? Ela ignora a metade da população que já vive na informalidade. Isso não existe na reforma, nada que pudesse proteger ou estender direitos a essa população. Né? E mais do que isso, perversamente, ela pega a categoria de trabalho formal e informaliza. A gente pode dizer que nós estamos vivendo no Brasil uma informalização do que é o trabalho formal. E com as mudanças na legislação, o desemprego e a crise econômica, muita gente acabou indo trabalhar para empresas de aplicativos de serviços. Nessa situação, o trabalhador é encarado como autônomo. De acordo com o IBGE, o Brasil tem quase 4 milhões de pessoas trabalhando através de aplicativos.
Na prática, estamos falando de um trabalhador sob demanda, disponível ao trabalho, recrutado de acordo com as determinações das empresas, sem garantia alguma sobre sua própria remuneração, jornada ou até mesmo as regras que regem sua atividade. E durante a pandemia, a ausência de direitos ganhou novos contornos. A pandemia ela deixa evidente para a gente, né, a condição desses trabalhadores que, mesmo às vezes empregados, não têm garantia sobre seu próprio emprego, não tem garantia sobre sua remuneração. A gente vive num país de altíssima rotatividade, né? Então, você ter um emprego formal não quer dizer uma garantia de longa duração. Assim nasce o termo uberização do trabalho, um processo que ultrapassa a questão das plataformas digitais e da inovação tecnológica. É a consolidação da condição de trabalhador sob demanda. Isso acontece com profissionais da saúde, né? Médicos, enfermeiros, etc. Não precisa de um aplicativo. A condição desses profissionais hoje é cada vez mais a condição de um trabalhador sob demanda. Ele não conta mais com a proteção sobre a duração da jornada, com descanso remunerado, com férias, né? Ele vira um PJ, ele vira um prestador de serviço para uma infraestrutura hospitalar, por exemplo, ele vai trabalhando de acordo com as demandas. Mais riscos e menos saúde para o trabalhador. Sirlene Cristo, professora de Psicologia do Trabalho do Instituto de Psicologia da UFRJ, está participando de uma pesquisa com motoristas de aplicativo e entregadores do Rio de Janeiro e São Paulo. Ela conta que são muitos os relatos de distúrbios alimentares e outras doenças visíveis, mas existem ainda doenças mais difíceis de serem vistas. A gente percebe que a gente vive, né, dentro de uma sociedade, de um modo geral, em que a gente está caminhando por uma epidemia de depressão, de ansiedade, né? E a gente entende que isso pode estar muito relacionado a esse quadro de precarização, né, do trabalho, de falta de direitos, né, e de recursos básicos, né, de proteção à vida. Formas de adoecimento que se estendem a todos os trabalhadores precarizados. A gente começa a falar em burnout, em síndrome do pânico, uma série de suicídios, coisas que passam a estar diretamente associadas ao trabalho. Então, esse futuro que vai se desenhando é um futuro do adoecimento, da intensificação do trabalho, da extensão do tempo de trabalho. Agora, a gente sempre também tem que acreditar nas formas de resistência, né? Por exemplo, em plena pandemia, a gente viu uma organização nacional de entregadores uberizados, né? E outras virão por aí. Tiago, a Ludmila fala de uma questão que você trouxe já no início do programa sobre essa herança escravocrata, de certa forma, né, que traz um histórico aí de precarização. Como é que isso se dá? Como é que se modifica isso? De que forma também essas mobilizações que ela cita agora no final da matéria podem reverter esse quadro social? Bom, primeiro, saudar a Ludmila, uma grande pesquisadora, né, para quem tem interesse nessa área. A Ludmila Bilho é uma grande pesquisadora, publicou muito sobre isso. Bom, a gente tem que pensar, né, a gente teve, no ano passado, algumas mobilizações, né, teve o break dos APPs, teve o segundo. A gente teve algumas lideranças que surgiram a partir disso. O Paulo Galo foi uma delas, ficou mais conhecida, mas tem várias outras. Agora, é uma luta muito dura, né? Será uma luta muito dura. É claro que sem luta não se avança em direitos, como a gente sabe que, né, historicamente é assim. Agora, uma luta muito dura, porque como a gente está vendo, a Uber dá tudo, menos o vínculo, né? Ela dá tudo, menos reconhece o vínculo, porque esse é o ponto nodal da questão, né? Então, agora tem um segundo ponto que eu acho interessante nisso tudo, que como a reivindicação dos trabalhadores, elas também mudaram. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, né? Esses trabalhadores de aplicativos, eles não têm interesse, muitos deles, né, não têm interesse em ser seletistas, por exemplo. Isso está visto nas pesquisas que foram feitas dentro dessas mobilizações, porque eles associam o vínculo seletista a ter um patrão. E ter um patrão é algo que eles não estão mais dispostos a ter, muito embora a gente saiba que o patrão deles é um algoritmo, é a empresa que está recebendo esse dinheiro. Então, a gente tem que pensar muito bem em como lidar com essa questão, porque também nós temos novas expectativas
para esses trabalhadores que são diferentes daquelas que a gente, como estudiosos de trabalho, acha que são ideais, né? Que é o vínculo, o trabalho por tempo indeterminado, né? Com uma renda estável. E esses trabalhadores pensam um pouco diferente disso. Então, a gente está nesse momento que temos que, obviamente, só a luta muda, né? Aumenta direitos, mas também a gente tem que entender quais direitos esses trabalhadores estão exigindo. Professor Cavalcante, eu já vou passar aqui para contemplar a nossa audiência, que já está nos encaminhando algumas perguntas. E o Rodrigo Poniche perguntou para a gente pelo WhatsApp: retrocedemos as condições de trabalho do início da Revolução Industrial? Olha, na verdade, poderíamos dizer o seguinte, não que retrocedemos, podemos pontuar vamos dizer assim, uma inovação, tá? Só que essa inovação pejorativa, por quê? Vamos pensar o seguinte, primeiro, a falsa concepção que a população passou a ter do sindicato. O sindicato, historicamente, tem uma função de lutar por interesses do trabalhador, preservar direitos. E, ao longo do tempo, essa concepção vem sendo deturpada, tá certo? E isso não é legal. Tá? Isso, na verdade, no seio da sociedade, isso já, vamos dizer assim, foi um primeiro degrau, tá? Vamos dizer assim, para o retrocesso dos direitos trabalhistas, porque caçaram a representatividade do próprio trabalhador. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a falsa concepção do empreendedorismo. Empreender não é isso. Não tem como empreender às custas, né? Vamos dizer assim, dos outros, numa forma pejorativa. Eu não posso escravizar alguém para obter lucro. E por trás dessa cortina é o que enxergamos: a degradação versus obtenção de lucro. Fazendo uma pequena tradução marxista, é o que nós chamamos de uma mais-valia exacerbada. É o lucro a todo custo. Isto é inconcebível, né? Então, não é uma questão de fazermos um contraponto da Revolução Industrial, porque, falando em Revolução Industrial, nós temos ali a exploração do trabalho infantil, exploração do trabalho da mulher, jornadas de trabalho além das 12 horas, o ambiente de trabalho em péssimas condições, não havia ali uma preservação da saúde do trabalhador, enfim. Não é exatamente a este ponto, mas perceba que fração deste ideal passou a ser verdade. Como assim? Esse trabalhador do Uber, por exemplo, mal para se alimentar e descansar. Esse trabalhador do Uber, por trabalhar por tarefa, ele tem uma jornada de trabalho de 12 horas, obedecendo um algoritmo que é um algoritmo, vamos dizer assim, ruim, né? Dita as ordens de uma forma que, vamos dizer assim, prejudica até a sua saúde. Para levar o seu sustento, menos de 12 horas de trabalho ele não consegue. Olha, Márcia, antes de eu passar para você uma pergunta da nossa audiência também, eu quero trazer aqui uma manifestação, um depoimento de uma telespectadora e convidar quem está em casa para encaminhar para a gente a sua experiência, como é que é a sua relação de trabalho, que tipo de experiência profissional você já teve, positiva e negativa, como é que você acha que deveria ser. Vamos trazer aqui, então, um comentário da Marcele Costa. Ela é enfermeira e terapeuta floral. Ela mandou para a gente pelo Instagram. Ela diz o seguinte: ainda acho a saúde do trabalhador muito negligenciada no Brasil, principalmente a saúde mental e o seu papel como indivíduo nas empresas. Acredito que está mudando o olhar sobre o trabalhador devido à pandemia e criar ações estratégicas para dar suporte a eles é urgente, principalmente com os profissionais da saúde. A pandemia só expôs o nervo doente, que era a precarização da atenção à saúde do trabalhador no país. Eu, como trabalhadora da saúde, já adoeci muitas vezes e busquei ajuda sozinha, pois nunca vi as empresas que trabalhei preocupadas integralmente com o trabalhador como indivíduo de fato, mas só como um colaborador. Uma pena.
Hoje não trabalho mais em hospital, mas já passei muitos reverses. Quando há precarização no trabalho, seja qual for, falta humanidade. Um depoimento importante esse, né? Porque, primeiro, para a gente também sair um pouco do nosso exemplo, que é o que nos parece mais evidente nesse momento, que são os aplicativos, mas a precarização está em todos os lugares. E aí a Sara Garrides, desculpa se eu não estiver falando corretamente o sobrenome, Garrides ou Garrides, mandou para a gente pelo Instagram. Gostaria que os convidados falassem sobre as consequências psicossociais agravadas pela pandemia. Márcia, começo com você. Primeiro, né, eu queria entrar no debate falando que esse ideal, né, do empreendedorismo, da liberdade, da autonomia do trabalhador, né, ele cai por terra quando o próprio trabalhador começa a perceber, né, que por trás da relação dele com essa empresa, né, com essa empresa que são gigantes, essas multinacionais, né, há, na verdade, uma liberdade totalmente programada, né, assim, o controle por algoritmos, né, ele se efetiva sem necessidade de uma ordem direta, e isso dificulta, né, a caracterização de vínculo. Então, há o controle por meio das plataformas, né? Nós sabemos hoje o quanto que nós mesmos, né, quando a gente informa nas nossas redes sociais, os nossos gostos, nossas preferências, o que a gente faz, né, o nosso trabalho, o que nos deixa feliz, o que nos dá medo, a gente está passando uma série de informações, né, e essas informações hoje são trabalhadas como um bem, né, acho que no momento do capitalismo, elas viram uma ferramenta importante de lucro para as empresas, né? Então, assim, nessa relação de trabalho por aplicativos, né, as empresas têm total informação sobre a quantidade de horas trabalhadas, aonde os trabalhadores circulam, que momento que eles desligam o aplicativo, né? E ela manipula, né, essas informações a favor de um controle do trabalho. Então, o trabalhador que, geralmente, a gente tem entrevistados, né, os trabalhadores, né, na relação com as empresas, né, na relação entre eles, né, e numa relação mais coletiva, na possibilidade de coletivização do trabalho, a gente percebe que, num primeiro momento, sim, né, o ideal de autonomia, eu posso gerenciar meu trabalho, né, minha atividade, ele é presente, sim, nas falas, né, nas entrevistas que a gente tem feito com os trabalhadores para o aplicativo. Em outro momento, né, surge, né, essas queixas da solidão, né, na solidão de interagir com uma empresa, na solidão de você não contar com apoio em várias situações, porque no cotidiano, né, vão acontecendo situações de violência, acidentes, né, em que você necessitaria, né, dialogar com o seu parceiro, né, que você é considerado um parceiro, você necessitaria dialogar com o parceiro e você não tem diálogo, né? Muitos falam que os telefones, os canais de suporte, pouco respondem ou respondem a alguns que são, digamos assim, que são mais antigos, né, naquele processo de trabalho, que conhecem mais as estruturas das empresas, né, mas que o suporte ele não é garantido, né, de forma democrática a todos que estão trabalhando no aplicativo. Não dá para dizer que uma relação esse controle gera uma pressão muito grande. Márcia, né? não dá para dizer nessa para a rua. Desculpa te interromper, mas só para pedir um complemento seu. Não dá para perceber nessas entrevistas que você fez uma relação horizontal de trabalho, né? Ou seja, se você não consegue encontrar o outro lado em lugar nenhum, você não tem como estabelecer uma relação horizontal, né? E no dia a dia, né, essa falta de, né, você não consegue acessar o seu parceiro, né, isso gera uma pressão muito grande, né, porque você começa a perceber que é controlado, né? Muitos entrevistados falam assim, eu planejei trabalhar 10 horas num dia, né? Quando está chegando perto de eu cumprir minhas 10 horas, eu começo a receber promoções, né? Assim, olha, as próximas 2 horas o preço da tarifa será dinâmico, né? Para incentivar ele sempre ir um pouco a mais, né? Sempre romper, né? Com uma jornada de trabalho segura, né? Do ponto de vista até da saúde, né? Muitos reclamam que, às vezes, passando por processos muito longos de jornada, a gente já ouviu
experiências de motoristas ficarem quase 30 horas, né, trabalhando porque precisavam pagar a conta, né, porque tinham ficado um tempo sem rodar por problemas no transporte, né? Então, assim, trabalhar ao ponto de, quando sair do carro, né, quebrar a perna, né, gelar, uma série de expressões dessa precariedade no corpo, né, com problemas de saúde grave, né, pressão, problemas de coluna, né, uma série de problemas, né, e lidar com medo, com essas pressões, é claro que afeta, né, a saúde mental. Com certeza. Tiago, vou passar a palavra para você, depois para o Dr. Cavalcante, para a gente fechar esse bloco rapidinho. Sim, eu achei muito precisa a expressão da pessoa que mandou para a gente aqui a questão, né, que realmente onde há precarização não há humanização, e eu acho que a lógica é exatamente essa, né? A gente tem que entender que essas empresas, né, pensam o seu colaborador como um objeto de produção de valor, um objeto de produção de lucro, né, o que a gente chama no estudo de trabalho da reificação, né, do tratamento do outro como uma coisa, né? Muito embora o discurso seja o contrário, né, seja de parceria, estamos fazendo aqui uma relação entre dois iguais, nós somos dois empreendedores, né, tanto a empresa quanto o trabalhador são empreendedores, então eles são colocados no mesmo nível, o que não é absolutamente verdade, né? Na verdade, aquele trabalhador ele é um número, né? E que ele vai sendo acompanhado, né, pela gerência, digamos assim, do aplicativo, e conforme ele vai perdendo a sua rentabilidade com aquele aplicativo, ele vai recebendo estímulos para que continue trabalhando e continue produzindo valor para a empresa. Então, eu achei a expressão muito precisa. Exatamente isso. Quanto mais precarização, menos humanização, menos o trabalhador tem um trato enquanto uma pessoa humana com as suas necessidades, sim, tanto econômicas quanto psicológicas, como a Márcia estava comentando. Dr. Cavalcante, eu fecho o bloco com você. Importante trazermos uma reflexão, né, justamente pelo que a Márcia trouxe, o Tiago trouxe, né, e a nossa ouvinte fez uma pergunta brilhante. Marcele. Marcele, né? Muito obrigado, Marcele, por essa pergunta, foi maravilhosa. Por quê? Precisamos refletir o que seria a aplicação destes algoritmos, né? Perceba que o conjunto fonte, vamos dizer assim, desse sistema, ele destaca aquele prestador de serviço, ele afeta aquele prestador de serviço de uma certa forma que eu posso dizer para vocês assim: o algoritmo tem a condição de penetrar profundamente na subjetividade do trabalhador, ao ponto dele acreditar fielmente na conclusão da rotina daqueles algoritmos. Por exemplo, se um passageiro pontua mal aquele trabalhador, o próprio sistema o bloqueia, é uma espécie de punição. Vejam, não está presente ali o controle diretivo do empregador, né? O direito punitivo do empregador. Eu não estou dirigindo a prestação de serviço. Se aquele motorista deixa de aceitar uma X quantidade de corridas, ele também é punido. Existem pontuações. Percebam que são fragmentos daquela sistemática desses algoritmos que pontuam justamente a existência da subordinação. E vejam, não precisamos nem ir tão longe. O artigo 6º, parágrafo 1º da CLT é muito claro acerca disso. Destaca que os meios telemáticos e informatizados são, sim, elementos de subordinação. Não dependem da figura humana do empregador. O próprio sistema supre esta necessidade. Doutor Cavalcante, então, perdão, eu vou interromper você, até porque a gente tem no segundo bloco uma matéria que vai exemplificar isso e vai te dar espaço para você poder aprofundar mais isso, porque eu acho que é o cerne da questão realmente, né? Mas eu já estourei um pouquinho o tempo desse bloco. Então, no próximo bloco, um dia na vida de um entregador e um motorista de aplicativo. A gente volta já, não sai daí.
Sala de Convidados está de volta conversando sobre precarização do trabalho e impactos na saúde. Comigo via internet, Márcia Teixeira, pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Paulo Cavalcante, advogado trabalhista e professor da Universidade Salgado de Oliveira, a Universo. E Tiago Magaldi, sociólogo e membro do Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Profissões e Mobilidade da Universidade Federal de São Carlos. Se você ainda não participou no primeiro bloco, agora é a hora. Mande suas perguntas e seus comentários para a gente. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Por trás daquela entrega do supermercado que chega através do aplicativo ou daquele trajeto que você faz quando chama um motorista com seu smartphone, relações precárias de trabalho. Entre uma pedalada e outra, uma paradinha para conferir o celular. Há 1 ano e meio, o Gabriel trabalha como entregador de um aplicativo. Faça chuva ou sol, não tem tempo ruim para ele. Aos 26 anos, ele conta que viu nas entregas uma nova oportunidade. Mas logo no início teve um investimento. Além de celular e internet, para começar o trabalho, todo entregador tem que ter o próprio equipamento. A bike é minha, a mochila, essa daqui eu ganhei, mas porque eu precisei bater uma meta de entrega, porque se eu não bato, eu tenho que pagar por ela. No aplicativo, no próprio aplicativo para clientes, vende-se o material para o entregador. Para tentar fazer mais entregas em menos tempo e aumentar os ganhos, a solução foi morar mais perto do local de trabalho. Por isso, ele se mudou de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para a zona sul do Rio de Janeiro. Eu vim para cá exatamente para ficar mais próximo do trabalho. E se eu ficar doente, cara, eu não sei o que eu faço, porque eu vou ter que ir embora para onde eu morava, né? Porque se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. E para conseguir pagar todas as contas, ele trabalha entre 10 e 12 horas por dia. Garantia a gente não tem nenhuma. Eu tive já exemplos de amigos que se machucaram e não perguntaram nem se estava bem. Eu mesmo fui um que liguei, fulano se machucou. Ah, mas pô, dá para tu fazer a entrega dele? Tipo, não perguntou, não, ele tá bem, tá vivo... Foi grave? Não, só me perguntaram se dava para me fazer a entrega do cara. Então a gente está aí à mercê aí de qualquer coisa que pode acontecer com a gente. A gente não tem nenhum apoio, nenhum, como é que eu posso dizer assim, nenhum tipo de, sei lá, de ajuda mesmo. De alguém chegar e falar, pô, a gente está vendo que vocês estão numa situação difícil e eu vou ajudar vocês aí. Porque vocês estão prestando serviço para ajudar a minha empresa a crescer. Mas é totalmente apático essa parte do pessoal do aplicativo com a gente. Agora a gente vai conhecer o Denis, ele trabalha há 7 anos como motorista de aplicativo e vai me dar uma carona, né, Denis? Com certeza, vamos lá. Posso entrar? Pode, obrigado. Entra aí. A gente não pode demorar muito porque o Denis já está com uma corrida agendada para o aeroporto. Ele lembra que no início o aplicativo era lucrativo, mas hoje é difícil conseguir fechar as contas no fim do mês. A gente tinha uma necessidade de trabalhar em torno de 8 horas por dia, você conseguia levar o seu sustento tranquilamente. Hoje com o aplicativo, se você trabalhar 12, está arriscado a não levar. Nem todos os dias você consegue levar porque a tarifa é muito baixa e assim, as condições são totalmente desfavoráveis para o motorista. Sempre favorável ao ganho do aplicativo e, em alguns casos, até favorável ao passageiro. Mas o principal de tudo que a gente faz é dar lucro para o aplicativo, só isso. O motorista diz que o trabalho pelo aplicativo se tornou o sustento de milhares de famílias. Ele acredita que, mesmo não tendo um vínculo formal, com uma carteira assinada, 13º e férias, se trata, sim, de uma relação de trabalho. Eu acho que é uma vertente nova, quer dizer, a gente não é tão autônomo como tentam vender a ideia. A gente não tem a independência que a gente gostaria, porque se, por exemplo, a gente está aqui numa corrida com o aplicativo desligado, mas digamos que você me desse uma nota 1, eu seria bloqueado depois que você saísse do carro. Então, se eu tenho uma punição, se eu tenho meta para cumprir, se eu tenho uma série de sanções e regras ali que outro impõe no meu negócio, eu não sou autônomo, eu tenho um patrão.
Durante a pandemia, os aplicativos de transporte estão oferecendo álcool em gel e redobrando recomendações sanitárias, como janelas com vidros abertos e passageiros apenas no banco de trás. No caso dos entregadores, essa é uma despesa que tem sido feita por eles. Sobre garantias e direitos, Denis ressalta que muito se perdeu com a reforma trabalhista. Ele diz que os motoristas não conseguem pagar um seguro para o carro. A qualquer momento, podem sofrer um acidente ou mesmo serem vítimas da falta de segurança da cidade. Para entender melhor essa relação, nós entramos em contato com os aplicativos que aparecem na reportagem, mas não tivemos respostas. E quando pergunto para o Denis sobre ficar doente, ele conta que para os motoristas, os problemas de saúde são muitos, desde fortes dores na coluna até crises de ansiedade, mas isso é algo que não dá nem para pensar. Eu não fico doente, eu não posso ficar doente, eu não tenho esse luxo. Eu tive coronavírus e tive que rezar para a família me ajudar, para tudo, porque você não tem como ficar doente, é um desespero ficar doente. Quebrar um braço, uma perna, nem pensar. Entendeu? Não tem como, não tem como. Depois do fechamento da nossa reportagem, nós tivemos a resposta da Uber, uma das empresas com as quais nós fizemos contato. A Uber alega que os motoristas parceiros são profissionais independentes que contratam com a intermediação por meio do aplicativo, que escolhem livremente os dias e horários de uso da plataforma e se aceitam ou não as viagens. A empresa alega ainda que não existem metas a serem cumpridas ou chefia para supervisionar o serviço. A Uber cita jurisprudências que já existem no Brasil, que confirmam a ausência de vínculo de emprego e informa que oferece um seguro de acidentes pessoais para todas as viagens e assistência financeira equivalente à média dos ganhos dos últimos 3 meses para casos de afastamento por Covid-19. Doutor Paulo, eu queria trazer já para cá um comentário sobre essa nota da Uber. Eles encaminharam uma nota com detalhamentos sobre tudo isso que eu tentei resumir aqui para quem está nos assistindo e citando essas jurisprudências, né? A gente tem jurisprudências em outros países relativas às mesmas plataformas em sentido diferente. E aí eu te pergunto, seria a hora de realmente se pensar numa legislação própria para essa relação de trabalho ou de parceria? Sim, na verdade, até existem alguns projetos de lei, tá, tramitando nesse sentido, né? Na verdade, tratando sobre essa condição, né, de preservar direitos dos trabalhadores que prestam serviço nesse sistema de aplicativo, né? Existem, se não me falha a memória, uns 8 ou 9 projetos de lei nesse sentido. Mas é interessante esse posicionamento da Uber, né? Porque, vamos refletir, se para reconhecimento do vínculo tem que ser pessoa natural, pessoa física, porque aquela questão da pessoalidade, tem que ter aquela pessoalidade, ou seja, eu presto o serviço, não meu primo, não um preposto, eu presto o serviço. Então, ser pessoa física, ter pessoalidade, a não eventualidade, ou seja, todo dia o cara vai, utiliza o veículo dele e presta o serviço. Então, o serviço é não eventual. É oneroso? Óbvio, é a contraprestação desse serviço. Subordinação jurídica, ora, não tem? Vamos analisar rapidamente, me permitam. O aplicativo direciona toda a prestação desse serviço. São chamados algoritmos, né? O que seria o algoritmo? O algoritmo é aquele comando que o trabalhador já absorve, não precisa daquela pessoa física do outro lado, né, ditando as ordens. Pelo contrário, ele já absorve aquele comando. Isso é o algoritmo. Trazemos essa ideia para o sistema informatizado, que é o conjunto daqueles algoritmos. Aquele trabalhador ele é obrigado, né, a obedecer estes comandos. Por exemplo, ele não precisa saber onde fica aquela localidade. Ele segue os comandos daquele aplicativo. Ao iniciar sua jornada de trabalho, ele se identifica, ele loga. No momento que ele está logado, ele tem esse limitador, ele não tem uma liberdade. Ele sofre, na verdade, avaliações. Tem-se ali a contabilização da sua remuneração pelo próprio aplicativo. O aplicativo o pune. Perceba que coisa interessante.
como essa questão desses algoritmos, eles penetram tão profundamente nessa subjetividade que ele faz de um todo para permanecer bem pontuado. Há essa preocupação. Trazemos essa ideia da prestação de serviço por tarefa, que é justamente mais prejudicial ao trabalhador, porque ele precisa desenvolver horas a fio para manter uma rentabilidade na sua prestação de serviço. Agora, doutor Não Cavalcante, desculpa te interromper, só para complementar, também queria trazer aqui para a Márcia uma questão. Agora, é importante salientar que um outro aplicativo foi autuado por ser considerado que o telefone, que o smartphone do motorista ou do entregador era como se fosse um relógio de ponto, né? Então, há controvérsias, inclusive, dentro da própria jurisprudência brasileira, já começa a se ter outras leituras, né? Eu acredito que estamos caminhando no sentido do reconhecimento, visto que na Europa isso já não se discute tanto. Holanda, por exemplo, a Uber, por exemplo, para manter-se funcionando, ela contrata um intermediador. E aqueles motoristas têm vínculo de emprego com esta empresa interposta. Para vocês terem uma ideia. No Reino Unido, a coisa começou a evoluir através de uma decisão, que eu posso dizer que uma decisão significativa e memorável. Eu acredito que no Brasil vamos caminhar nesse mesmo sentido. Necessário, né, Márcia? Porque assim, o Gabriel, que é o entregador, ele fala que não recebe nenhuma ajuda. Eu, quando escutei ele falando isso, pensei, ele está se referindo a direitos, né? Na verdade, esse trabalhador já se percebe sem direitos ali, sem apoio. E aí eu queria saber o que vocês perceberam nesse conjunto que vocês entrevistaram, de impacto nisso realmente, porque a longo prazo, inclusive, qual é a perspectiva de futuro que esse trabalhador tem e o quanto isso impacta na saúde mental e mesmo física dele, né? Estou sem seu áudio, Márcia. Epa! Nas entrevistas que a gente acabou de assistir, né, eles apontam, né, que assim, como autonomia, mas uma autonomia na incerteza, né, você não tem nem garantias que você vai continuar, né, trabalhando com aquele aplicativo no mês seguinte, né, até porque a empresa alega que não ser um patrão, não ter chefia, mas tem total controle da atividade dele, né? Essas tarefas elas vêm pelo aplicativo e a empresa coloca assim o papel do chefe nos usuários, né? A relação entre os trabalhadores para o aplicativo e os usuários também é uma relação que precisa ser pensada, né? Relativizada, porque muitas vezes, né, a própria empresa ela não tem canais, né, com os motoristas, né? Não tem direito, não tem esse apoio, não tem uma infraestrutura que acolham, inclusive, as demandas, né? E o contraponto do motorista, e a avaliação é toda, né? na perna usuário. É o usuário que define, né? O futuro, que define o desligamento, as punições. E muitas vezes, né, a empresa, para não perder alguns usuários que utilizam muito o aplicativo, que são usuários interessantes para a empresa, né? Numa avaliação negativa do usuário, o usuário recebe um bônus para a próxima corrida, né? E aí tem uma tendência, né, de alguns usuários darem notas baixas para poder se favorecer de bônus, né? Só que o usuário também não tem consciência de que uma avaliação negativa tem um impacto muito grande na remuneração daquele trabalhador, né, até na permanência daquele vínculo, né, que eu considero um vínculo de trabalho. Então, assim, a permanência dele naquele vínculo fica pautada, né, pelo papel do usuário. Então, essa relação, na nossa pesquisa, né, a gente entrevistou muito, e muitos falaram dessa relação com o usuário, né, até alguns colocam como uma forma, né, de pressão no trabalho, né? Muitos trabalhadores falam que os usuários os veem como parcela, como uma peça do carro, né? Ele se sente invisível, né? Muitos falam, olha, a gente não recebe um bom dia, um sorriso, a gente fica mediando até
tensões, né, do mercado de trabalho em geral, que a pessoa entra mal-humorada, né, e desconta ali, e às vezes avalia mal e prejudica, né, o ganho e até a permanência daquele trabalhador. Então, a pressão vem, né, nessa relação com a empresa e também com o usuário, que nem sempre, né, entende ou tem consciência do papel dele, né, nesse mecanismo todo do trabalho por plataforma. Sim. Agora, eu gostaria também de pontuar que há resistência, né? Os trabalhadores, de alguma forma, eles se organizam para... um dia de paralisação, né? Já fizeram algumas vezes. Né? Assim, para criar, né? WhatsApp, grupos de WhatsApps, né? Dicas de corrida, né? Então, assim, as entidades coletivas, que a gente chama assim, elas surgem, né, nesse encontro, porque a relação com a empresa é uma relação de solidão, né, e em algum momento você precisa se organizar ou entrar em algum grupo de WhatsApp para saber até as melhores corridas, os horários, né, para se informar sobre a situação de violência, né. Então, tem uma organização mesmo da atividade que passa por um coletivo e até coletivos, né, mais amplos, que questionam já a relação do trabalho, a questão dos direitos, né? A necessidade de se organizar via sindicato, associações, né? Que pensam até em soluções alternativas, né? Existem já experiências, né, de cooperativismo de plataforma. Aqui no Rio de Janeiro nós temos os Despatronados, né, que é uma cooperativa, né, de entregadores que se organizam, né, por fora, né? Eles organizam por WhatsApp, outras formas que não necessariamente estão trabalhando a partir dessas grandes empresas de aplicativo, né? Então, é importante falar também dessas resistências, né? Né? A partir dessas construções dessas entidades coletivas, que partem desse pequeno, né, de ajuda, né? A gente entrevistamos e ouvimos, nós somos uma família, um passa a corrida para o outro, a gente se protege, né? Que é um primeiro estágio, e também essa forma de organização maior do trabalho. Tiago, pensando aí em termos de presente e futuro, né? A gente sabe que há uma revolução em andamento, daqui a 100 anos a gente vai olhar para esse momento e ver o tamanho das mudanças que estão acontecendo, e não tem volta, né? Os aplicativos já fazem parte da nossa vida e trazem muita comodidade, né? E na conversa com a nossa produção antes do programa, você trouxe um termo do capitalismo de vigilância. Eu queria que você trouxesse um pouquinho esse termo e também que momento é esse, né? Que a gente está vivendo historicamente, talvez, e que dinâmica de futuro a gente pode imaginar. Bom, basicamente, né, o que eu entendo, pelo menos, sobre o capitalismo de vigilância é como essas novas tecnologias elas permitem um controle não só, né, dos trabalhadores, no caso que a gente está falando, mas o controle de nós também, que todos nós agora temos um celular, um computador e dependemos, né, deles para trabalhar, diferentemente de, não sei, 10, 15 anos atrás, não faz tanto tempo assim, de que você não tinha necessariamente que ter um celular para conseguir trabalhar. Né? E essas tecnologias produzem muitas informações que são, naturalmente, né, como vivemos no modo de produção capitalista, utilizadas para produzir lucro, para produzir valor. Né? Agora, com relação ao futuro, eu sou um pouco mais pessimista que o professor Paulo. Né? Eu tenho até um colega que não é sociólogo, que sempre fala que, como todo sociólogo, é triste, né? Porque nós somos sempre pessimistas. E nesse caso, eu mantenho, né, a tradição, porque, diferentemente de outros países, o Brasil não só tem uma tradição de precarização do trabalho desde sempre, né? Nós nunca tivemos o trabalho estável, né? Um vínculo reconhecido como o nosso trabalho comum, normal, né? Sempre foi um trabalho precarizado. Não só temos esse histórico, como nós temos um processo de reforma trabalhista permanente, porque a reforma trabalhista foi aprovada em 2017, mas ela segue o movimento que levou à aprovação da reforma, que levou à maior precarização, a maior aumento de jornada de trabalho, a de instabilidade em conseguir renda. Esse processo continua, ele segue em curso. E as nossas
né, as cúpulas do nosso Poder Judiciário estão auxiliando esse processo, e não é de hoje, né? Então, nós parecemos ter um consenso ultraliberal formado no Brasil que não me parece ter esgotado a sua força, né? A eleição do Bolsonaro, né, do presidente, foi uma expressão disso, né? E ela segue caminhando. Por mais que nós tenhamos divergências, nós vemos divergências políticas entre os atores políticos, né, do país hoje, esse consenso ele continua caminhando. As pautas ultraliberais continuam sendo aprovadas no Congresso normalmente. Então, a minha visão, sinceramente, é um pouco mais pessimista. Eu acho que esse vínculo vai demorar muito a ser reconhecido no Brasil. Se ele for reconhecido, vai ser em termos muito mais prejudiciais do que nós vimos, né, na Inglaterra, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em outros lugares, né? Então, eu acho que, né, como toda a história brasileira, né, se nós não tivermos organização dos trabalhadores, que são realmente os prejudicados por isso, nós não vamos encontrar uma boa solução. Acho que a superexploração ela vai continuar. Eu fico até feliz, eu não conhecia, né, disso que a professora Márcia trouxe aqui, dos despatronados, a cooperativas de plataforma. Para mim, esse é a luz no fim do túnel, e não necessariamente as decisões das cortes superiores, porque essas eu acho que são empresariais hoje, de fio a pavio. Claro que a gente tem boas exceções, também não quero generalizar totalmente, mas a situação hoje das nossas elites políticas e judiciárias é muito complicada, é muito pró-empresa. Então, eu me sinto um pouco pessimista. Desculpa terminar a fala com essa nota pessimista, mas eu acho que, nesse caso, é a realidade, é o que a gente está passando. E fazer uma complementação, né, assim, que é um fato importante, é que hoje no Brasil nós não temos um Ministério do Trabalho, nós não temos uma política clara, né, pelo Estado brasileiro que favoreça o trabalho, que pense, né, em políticas do trabalho. Então, eu acho que isso, essa mudança, essa caracterização de vínculos, ela demora, porque também não temos uma política clara em defesa ou de organização do trabalho, né? Isso se expressa até na própria estrutura, né, do Estado brasileiro, que hoje nós não temos um Ministério do Trabalho, nós temos uma Secretaria do Trabalho, né, incluída dentro do Ministério da Economia. Né? Então, acho que isso não é um detalhe, né? Isso é muito importante na construção de saídas, né, para diminuir as desigualdades, né, no Brasil, e as desigualdades via o trabalho. Né? Isso. Doutor. Mas e como a sociologia, né, não só a sociologia, mas os estudos de trabalho em geral têm visto, né, desde o ano passado, como a Márcia falou, há resistência, né? Temos movimentos de oposição a essa superexploração. Claro que eles são muito heterogêneos e muito complexos. Por exemplo, eu vi ontem, estava lendo uma matéria ontem, de que os partidos que lideram a quantidade de candidaturas de motofrentistas, mototaxistas e Uberes são os partidos, são o PSL e o Republicanos, são partidos que estão diretamente implicados nessa agenda ultraliberal. Então, esses movimentos eles têm as suas heterogeneidades, suas contradições, mas sua própria existência mostra que os trabalhadores estão refletindo sobre a sua condição, né? Como mostrou a matéria que foi apresentada. Algum tempo atrás, eu conheço e converso muito com os Ubers, todos falavam muito bem, não, estou tirando um bom dinheiro, está muito bom. E hoje você já tem outro tipo de reflexão. A pandemia mudou um pouquinho esse quadro, né? A pandemia também teve esse impacto, assim, a gente teria que fazer um programa só para falar disso, né? Doutor Paulo, eu estou finalizando o programa já na reta final, queria uma perspectiva de futuro aí, em termos judiciários, jurídicos, nessa questão para a gente fechar o programa. Estou sem seu áudio. Agora foi. Pegando aqui carona na reflexão do Tiago, te dou até razão, Tiago, inclusive complemento no seguinte sentido: há necessidade, como desde sempre existiu essa necessidade, da movimentação popular, movimentação dos trabalhadores. A reunião dos trabalhadores nesse sentido. Por isso que tem aquela história do sindicato, começamos justamente a, vamos dizer assim, a deteriorar, a ruir este muro, na verdade, trazendo uma outra concepção do sindicato, como havia dito lá no início. Então, há necessidade da movimentação dos trabalhadores nesse sentido.
Há necessidade dessa reunião. Hoje já trocam ideias, como já foi dito aqui. Hoje já existe essa microestrutura, mas isso precisa realmente ser avivada e mais acentuada, para que justamente isso venha trazer certas repercussões que historicamente sempre trouxe, justamente na esfera parlamentar e justamente na esfera judiciária. Não tem jeito. Nasce ali e resiste nesta forma da movimentação popular. Tá certo? Concordo contigo também acerca desta, não é esta velocidade que o nosso judiciário vai mudar a sua reflexão, não é. Temos que viver muito tempo ainda até que isso se consolide, melhor que isso se modifique. Mas eu acredito muito na movimentação dos trabalhadores nesse sentido, eu acredito que possa, sim, acelerar a modificação deste paradigma. Até porque são novas culturas que estão surgindo, né? E com certeza esses profissionais vão se tornando cada vez mais essenciais. Quando eles fazem um dia de paralisação, de não realização de entregas, já existe sim, o cliente do outro lado fica realmente tocado até pela falta da comodidade, né? Já paramos, vamos parar para pensar assim, todos os motoristas em um dia, ninguém trabalha, não há. Isso está começando a acontecer, né? E aí é importante que a razão jurídica, que toda a sociedade consiga acompanhar essa mudança para que o lucro não gere apenas o lucro, né? Mas também bem-estar social. Quero agradecer muitíssimo, Márcia, Dr. Cavalcante, Tiago, pela participação de vocês aqui com a gente. Um tema que precisa estar sendo sempre pautado para que a gente possa refletir e conseguir construir uma sociedade mais igualitária, né? E obrigada a você também que acompanhou o Sala de Convidados de hoje. Se quiser rever, baixar ou compartilhar esse programa, entra no site do Canal Saúde, lá você tem toda a nossa programação. Eu espero você na próxima semana. Até lá!